O capítulo começa quando Peril fica muito deprimida ao ouvir Sarp berrar. Ela tira do bolso um frasco de comprimidos e pega um. Bahar diz que irá até a cozinha tomar um drink e Peril consegue se esconder, mas deixa o pote no chão. Bahar pega e deixa em cima da mesa. Bahar pega um pouco de água e Sarp fica atrás dela. Ele cheira o cabelo dela e diz que sente muita falta dela, também do cheiro e da pele. Bahar diz a ela que não se importa mais se sentir falta dela, mas Sarp a beija. Ela pede que ele não o faça. Sarp pede que ele se lembre de tudo que passaram juntos, de tudo que sentem. Bahar tira a mão do rosto e, olhando-o atentamente, diz-lhe que não se lembra tão vividamente como de todas as noites em que dormiu com fome. Ela volta para a sala. Sarp conta que nem se lembra da noite em que Peril engravidou. Os dois estavam bêbados. Peril tem sido uma boa pessoa e muito compreensivo. Bahar pergunta se depois que ela engravidou nada aconteceu entre eles e eles são apenas amigos. Peril se levanta e olha o frasco com os comprimidos. Sarp diz a Bahar que achava que ela estava morta e por isso continuou com sua vida. Bahar grita com ela que ela também o deixou para morrer, mas isso não significa que ela imediatamente se jogou nos braços de outro homem. Sarp pergunta o que está acontecendo com Arif. Ele não é seu amante? Bahar responde que não. Sarp fica emocionado ao ouvir isso e pergunta se é verdade. Bahar diz que ele apenas disse que não era seu amante, não que não o ama. Sarp fica bravo e diz a ela que está mentindo, que não irá a lugar nenhum porque ela é sua esposa. Nesse momento, Peril começa a jogar toda a louça no chão e a gritar que não aguenta mais. Sarp e Bahar correm para a cozinha e ele pergunta se ela enlouqueceu. Ela pensou que estava com as crianças. Peril, cheio de raiva, responde que se ela está louca e queria ficar para ouvir o que conversavam, agora ouviu tudo o que tinha para ouvir. Sarp deixa claro que não disse nada que ela já não soubesse. Eu sempre amei Bahar. Peril pergunta a Bahar se ele acredita em tudo o que lhe disse. Bahar responde que não se importa. Peril diz que pode não tê-la amado no início, mas aos poucos eles se aproximaram e ficaram felizes até no momento em que Bahar apareceu. Peril diz a Sarp que ela o odeia de todo o coração por todas as coisas que ele acabou de dizer e tudo o que ela recebeu é que ele a trata como lixo. Ele a machucou apesar de tudo que ela sacrificou por ele e o que ele precisava era que ele a trocasse agora por alguém que nem o ama. Peril vai para seu quarto e Bahar avisa a Sarp que a conversa acabou. Sarp avisa que irá embora com os filhos para não machucá-la se ela ficar, mas a conversa deles não acabou. Azim entra no escritório de Nezir e o gangster pergunta o que aconteceu com o caso Munir. Azim informa que já conversou com ele e amanhã à noite irá para sua casa. Ele pergunta onde ela quer que o trabalho termine, se na casa dela ou na mansão. Nezir diz que quer que ele faça isso na sua frente e espera não se arrepender, já que é seu irmão. Azim apenas responde que foi seu irmão. Nezir avisa que está bem e manda que ele saia do escritório. Azim avisa ao chefe que há um assunto mais importante do que Munir. Eles encontraram um hotel onde Peril se hospedou há poucos dias. Além disso, foram informados que um homem parecido com Sarp estava com ela. Nezir pergunta se eles ainda estão naquele hotel. Azim responde que não os tem visto lá ultimamente, mas suas coisas ainda estão lá. Nezir diz que está tudo bem e pensa. Por outro lado, Munir pergunta a Sua o que ele achou do que lhe contou sobre Azim. O velho careca lhe diz que não achou nada sincero seu telefonema, nem o fato de tê-lo convidado para sua casa. Ele acha que tem algo em mãos. Munir avisa que ele não irá sozinho, pois seus homens estarão do lado de fora. Sua diz a ele que não adianta ter seus homens fora e quando entrar em casa estará sozinho e eles não poderão ajudá-lo. Munir diz que ele e o irmão são colegas. Ele não acha que vai atirar nele, pelo contrário, eles podem encontrar juntos a solução para todos os seus problemas. Sua apenas balança a cabeça e continua andando. Ele não acredita em nenhuma boa intenção por trás do convite de Azim. Sarp chega ao local onde seus filhos brincam com vários cachorros. Nizam e Doruk correm para cumprimentá-lo. Sarp pergunta se querem ficar mais um pouco e as crianças respondem que sim. Sarp diz que depois ficarão mais um pouco, mas com a condição de brincarem com seus dois irmãos Ali e Omer. As crianças dizem que está tudo bem, abraçam o pai e vão até onde os gêmeos estão brincando com Leila. Bahar acorda depois de tirar uma soneca no sofá. Ela se levanta e olha a bagunça na cozinha depois que Peril enlouqueceu. Ela começa a pegar a louça. Ao mesmo tempo vemos Peril deitado inconsciente na cama.
Ela tomou o frasco inteiro de comprimidos e tem alucinações com Sarp dizendo o quanto a ama. Bahar está terminando de recolher as coisas e encontra o pote desocupado no chão. Ela joga fora e alguns segundos depois lembra que viu o mesmo frasco, mas cheio de comprimidos e não vazio. Bahar, assustado, corre em direção ao quarto de Peril enquanto grita seu nome. Ao entrar, ele a encontra inconsciente em sua cama. Bahar tenta sentá-la na cama e pergunta por que ela está fazendo isso. Então ele agarra com toda a força e a leva ao banheiro para que ela tente vomitar. Peril diz que tudo o que ele quer é morrer, mas Bahar pede que ele morra e Peril se curva para vomitar. Por outro lado, Sirin recebe um chá de outro funcionário e enquanto bebe, o Sr. Dundar entra na loja. Ela o cumprimenta nervosamente e o Sr. Dundar pergunta se ela não vendeu nada. Sirin responde que alguns clientes chegaram, mas apenas olham e vão embora. Ela pede desculpas a ele por não ser um funcionário muito prestativo. Dundar diz a ele que está tudo bem, é um negócio e tem dias bons e dias ruins. Sirin finge estar triste e diz que sempre carrega azar por onde passa. Dundar pede para ele não falar isso e dá permissão para ele sair mais cedo hoje, ele vai conversar com o pai e ele pode sair e se divertir. Sirin sorri e agradece, ela pega suas coisas, se despede e vai embora. Seid está terminando de lavar a louça e a Tice entra na cozinha e diz que o Sr. Henry é uma boa pessoa. Eu tinha perdido a esperança de encontrar pessoas assim e de repente ele aparece, a esposa dele deve ter muita sorte. Seida conta a ele que a esposa de Henry morreu da mesma doença que Bahar teve. A Tice fica surpreso e diz que não pode ser, gente boa não tem sorte. Ela sai da cozinha com muita tristeza novamente. O dono da loja pede a Enver que leve os produtos para uma casa e volte rapidamente. Enver pega as malas e quando está andando pela rua avista sua filha Sirin ao longe. Ele rapidamente se esconde ao vê-la entrar em outra loja, mas ao continuar seu caminho, Sirin sai e o vê de relance. Enver pergunta o que ele está fazendo tão cedo na rua. Sirin responde que seu chefe lhe deu folga e se ele não acreditar pode ligar para ele. Enver diz que ele está bem e pergunta o que ele estava fazendo naquela loja. Sirin avisa que queria ir para casa, mas lembrou que viu está lá, então queria comprar o bolo que sua mãe gosta, mas eles não têm. Ela também pergunta ao pai o que ele está fazendo ali. Enver conta que o médico se sentiu mal e fechou a clínica mais cedo, então aproveitou para comprar algumas coisas para casa. Sirin pede que ela o ajude a carregar as sacolas, mas Enver diz que não, ela ainda tem mais compras para fazer. A louca insiste em ajudá-lo para que ele não lute até que Enver grite para ela deixá-lo em paz. Sirin diz que está tudo bem, mas eles vão conversar sobre isso com a mãe dela mais tarde. Ela vai embora e Enver se sente aliviado. Bahar enxuga o rosto de Peril e pergunta como ela se sente. A professora responde infeliz, mas bem. Bahar diz a ela que eles têm que ir ao hospital para fazer um exame. Peril diz que ela não quer ir e enquanto ela começa a chorar agradece a Bahar, que lhe pede para nunca esquecer Ali e Omer. Ela tem 2 filhos lindos e ela não consegue deixá-los sozinhos porque você se sente infeliz. Peril pergunta o que acontece se ele não aguenta ficar e viver. Bahar diz que não é fácil, mas ele vai aprender, mesmo que não queira. A vida é assim, ela pega no colo e a leva para a cama para descansar. Então ele pergunta se ela quer outra coisa e Peril diz que ela realmente gostaria de ser ela. Bahar diz a ela que ninguém gostaria de ser ela, ele garante. Ela pede que ele ligue para ela se precisar de alguma coisa e sai da sala. Sarp, Leila e os filhos voltam para casa. Bahar recebe seus filhos e pede que tirem os casacos. Então ela se aproxima de Sarp e diz que ele deveria levar Peril para um hospital, já que ele tomou um frasco inteiro de comprimidos. Quando percebeu isso fez vomitar, mas deveriam procurar um médico. Sarp vai rapidamente ver Peril. Bahar pede a Leila que fique sempre com Peril assim que ele sair do quarto. Leila diz que está tudo bem. Sarp entra em seu quarto e se senta ao lado de Peril. Nenhum deles diz nada e apenas se olham. Ao mesmo tempo, vemos que Sirin chega em casa e ouve música muito alta. Ela vê e viu sair do banheiro e sentar no sofá enquanto come. Sirin chega furioso, desliga a música e pergunta se ele transformou sua casa em boate. Faz muito barulho e está tudo uma bagunça. Talvez te tenham dado a casa assim, caso você não se lembre, você está pagando apenas um quarto e não a casa inteira. Além disso,
Ninguém naquela casa gosta desse tipo de desastre, então ele tem que escolher entre se comportar bem ou sair de lá. E viu, sorrindo, diz a ela que ela é muito esperta ao expulsá-la de casa e ficar com seu dinheiro. Sirin tira a comida de suas mãos e pede que ela entenda que ninguém a quer. A única razão pela qual ela está lá é porque seus pais tiveram pena dela. Os dois ouvem alguém batendo na porta e Sirin a abre. Ela vê que Atice diz a ele que viu está com a casa em péssimas condições. Atice pede para ele calar a boca, porque não é um bom momento. Sirin percebe que Henry chegou com os pertences de Viu. Eles se cumprimentam e contam a Atice que se conheceram no café. Sirin pede a Henry que venha tomar um chá. Atice olha para ela com estranheza e diz que ela já havia oferecido a ele, mas ele disse que estava ocupado. Henry avisa que não há muita pressa e que podem entrar. Ele não para de olhar para Sirin e diz que vai tirar a última mala do carro. Sirin conta à mãe que o convidaram para tomar chá, mas a casa está horrível. Atice entra para ver e diz que não é verdade, está tudo muito limpo. Sirin fica surpreso ao ver que Viu organizou tudo rapidamente. Henry entra com a mala de Viu e o recebe com muita alegria. Sirin pendura o casaco de Henry e lhe oferece as sandálias de seu pai. Henry apenas sorri ao vê-la. Henry pergunta a Viu como está sua nova casa. Ela responde que Atice e Ver são pessoas muito boas. Henry pede desculpas a Atice pela bagunça de seu primo. Atice diz a ela que não há problema. O marido sempre diz a ela que é preciso entender os jovens, senão eles podem se distanciar e fazer coisas piores. Henry diz que a entenderia se fosse seu pai, mas ele é apenas primo dela, então não tente exagerar. Sirin traz chá e bolo para eles e quando Henry estende a mão, ela vê a aliança e tira o sorriso do rosto. A louca pede ao Sr. Henry que aproveite a comida. Henry pede que ela não o chame de senhor e ela diz que está tudo bem. Enver chega em casa e cumprimenta Henry. Sirin recebe as sacolas do pai e diz que vai trazer uma fatia de bolo para ele. Na cozinha, Sirin pergunta à mãe se Henry é casado. Atice responde que sim, mas sua esposa morreu da mesma doença que Bahar teve. Sirin finge estar surpreso e diz que é uma pena. Todos sentam na sala para comer e Henry pergunta a Atice se ele pode fazer aquela sobremesa para vender no refeitório, já que ele não está muito satisfeito com os que vende agora e que é delicioso. Sirin diz a ela que eles podem e ela até ajudará a mãe, pois ela também sabe preparar. Os dois se olham e sorriem. Henry diz que então é fato. À noite, Atice entra em seu quarto e deita-se ao lado do marido. Ela pergunta a Enver se ela notou algo estranho em Henry e Sirin. Enver pergunta o que está acontecendo com os dois e Atice diz que não tem muita certeza, mas sente que ele gosta de Sirin. Enver diz que isso é impossível e Atice diz que não, eles têm quase a mesma idade e a filha é muito bonita. Enver diz a ela que isso não tem nada a ver com beleza. Henry só aceitou um chá por cortesia, visitou-os e foi embora. Ela não sabe de onde tira essas ideias. Atice pede desculpas e diz que só quer que Sirin esqueça sua e por isso está imaginando coisas. No dia seguinte, Peril desce e entra no quarto de Leila e dos gêmeos. Leila pergunta se ele está melhor e se quer tomar café da manhã com eles. Peril responde que não comerá nada hoje e não se importa se adoecer ou até morrer. Bahar poderá cuidar dos filhos e todos ficarão felizes. Leila vai até a cozinha e encontra Sarp, que pergunta como está Peril. Ela diz que não muito bem, desceu para ver as crianças e depois disse que ia voltar para o quarto. Sarp diz que está bem e vai cuidar dos gêmeos enquanto Leila prepara o café da manhã. Leila percebe que o telefone de Sarp está na sala, pega-o e se tranca no banheiro. Ela liga para Sue e informa que Peril tentou suicídio, não está bem e não tem vontade de comer. Ela diz que ele deveria desligar agora. Sue agradece por informá-lo e desliga a ligação. Leila sai do banheiro e se assusta ao ver Bahar que apenas a cumprimenta e caminha em direção à cozinha. Leila deixa cair o telefone no chão. Bahar olha para ela sem dizer nada e Leila, ao pegar o celular, diz que precisava entrar em contato com o namorado porque ela não consegue entrar em contato com ninguém há muito tempo e ela precisa do emprego. Então ela pede que ele não diga nada ao Sr. Sarp. Bahar diz que está tudo bem e Leila coloca o telefone de volta no sofá. No dia seguinte, Viu entra na cozinha onde todos estão tomando café da manhã. Enquanto Atice lhe serve o café da manhã, Sirin pergunta a Viu onde mora sua família e o que eles fazem.
Ivil responde que sua mãe mora do outro lado do canal e seu pai está morto. Sirin pergunta sobre Henry. Ivil diz que os dois são como irmãos. Enver olha para a filha com desconfiança e depois ouve a esposa perguntar o que o pai de Henry faz da vida. Ivil responde que ele também está morto. Na verdade, os pais de ambos morreram no mesmo dia. Atice lhe dá condolências, mas Ivil diz que está bem. Ao contrário dela, Henry está sempre atento à mãe, embora ela seja uma mulher mal-humorada, mas como nada o perturba, ele fica ao lado dela o máximo que pode. Talvez por isso esteja sempre rodeado de mulheres. Sirin diz que se for assim não entende porque ainda tem o anel na mão. Enver pede que parem de falar de fome e continuem comendo. Sirin pergunta à mãe por que só há picles na mesa se ontem ela encontrou o pai com algumas sacolas contendo tomates. Enver diz que deve estar confusa e se levanta nervosamente ao dizer que tem que sair agora se quiser chegar a tempo. Sirin fica pensando. Por outro lado, Munir entra no escritório de Sua, que o recebe às pressas e manda que ele prepare tudo para ir até Peril buscá-la. Munir conta que a última vez que falou com Sarp o proibiu de voltar para aquela casa. Sua diz que essa é a última coisa com que ele se importa, eles vão buscar Peril agora mesmo para que ele esteja seguro. Munir pergunta se ela está em perigo e Sua chateado diz a ele que sua filha tentou tirar a vida dela porque aquele infeliz Sarp fez algo com ela. Ele já está cansado de tudo e não vai permitir isso. Munir pede que ele lhe dê algumas horas para reunir todos os homens que precisa. Sua diz que está bem e ordena que ele deixe o cargo. Munir sai e fecha a porta, pega seu telefone e liga para Zin. Munir informa que a reunião foi cancelada porque surgiu algo urgente. Azim pergunta o que aconteceu, mas Munir não atende e desliga a ligação. Henry encontra Seida na cozinha e avisa que não tem muita gente no café, então achou que poderiam sair para jantar juntos. Ele conhece um lugar próximo e quando terminarem podem ir. Seida, surpresa, pergunta se ele quer que ela saia para jantar com ele vestida assim. Henry diz que isso não é importante e acha que é uma boa oportunidade para ele para contar a ela tudo o que ele fez nestes anos. Seida diz que é melhor ir outro dia quando ela puder se arrumar melhor. Henry insiste que a aparência é o menos importante e é melhor ela obedecê-lo e não esquecer que ele é seu chefe. Seida sorri e diz que está tudo bem. Henry vai até o caixa e conta a Tice que já há algum tempo conseguiu convencer Seida a sair e está até pensando em apresentá-la a um amigo. A Tice diz que isso é um alívio e pergunta quem é seu amigo. Henry apenas diz que ele é um bom amigo e que não deve se preocupar. A Tice diz que pode ser uma boa ideia e continua trabalhando. Poucos minutos depois, a Tice entra na cozinha e Seida pergunta quem a trouxe para casa ontem. A Tice responde que Henry a levou, aproveitou para lhe oferecer uma fatia de bolo e se ofereceu para vender seus doces e bolos no café. Seida diz que isso é perfeito e que ele pode ganhar mais dinheiro. Na verdade, ela vai jantar com ele hoje à noite e pode recomendar alguns de seus melhores doces. A Tice percebe que Seida está muito feliz e tenta falar algo para ela, mas Henry liga para ela e Seida continua lavando a louça. Sirin está comendo alguns sanduíches e uma cliente vem perguntar sobre um tecido para fazer uma manta para um bebê. A maluca finge sorrir e pega um tecido que a mulher gosta. Sirin conta que é um tecido muito bonito. Sua mãe comprou para fazer toalha de mesa, mas alguns restos caíram no fogo e tudo pegou fogo. A mulher preocupada pergunta se aquele tecido é inflamável e Sirin responde que sim, mas o bebê não vai ficar perto do fogo. Nesse momento, o Sr. Dundar entra na loja e cumprimenta o cliente. Ele pergunta se ela já conheceu seu empregado Sirin, e a mulher responde que sim, mas não teve o prazer de lhe dizer que é sua esposa. Sirin fica surpreso. Ao mesmo tempo, Ivil entra no quarto de Sirin por curiosidade e verifica todas as suas coisas. Ela encontra em uma caixa pulseira de diamantes que Sua deu a Sirin e sorridente diz que tem bom gosto. Aí vemos que Ivil vai até uma loja de penhores e cumprimenta a dona. Ela mostra a pulseira e quando ele a revista avisa que é uma peça muito cara. Ivil diz a ela que eles farão as coisas como da última vez. O homem diz que é um processo demorado enquanto eles substituem as peças e devolvem para ela. Ela pede para ele fazer isso rápido e o dono diz que está tudo bem. Na casa segura, Sarp e as crianças estão sentados à mesa colorindo. Bahar traz algumas frutas para eles e ouve uma batida na porta. Ao abrir vê um homem com vários guardas. É Sua quem se apresenta como pai de Peril. Sarp se aproxima da porta e, surpreso, pergunta o que ele está fazendo ali.
Sua conta que só veio buscar a filha depois que ela tentou tirar a própria vida. Ele tem certeza de que algo foi feito com ele naquela casa. Nizam e Doruk perguntam o que está acontecendo e Bahar vai rapidamente com eles para a cozinha. Su ordena que Sarp conte a Peril, mas Sarp diz a ele que ninguém pode sair daquele lugar. Sua pergunta por que ele não quer que Peril vá com ele. Sarp diz a ele que não o deixará levar Peril à força e com seus filhos. Sua deixa claro a Sarp que a partir de agora todo o seu apoio, recursos e propriedades não estarão mais com ele. Sarp diz que não se importa com o dinheiro, mas se eles saírem estarão em perigo. Sua confessa que Nezir nunca soube do hotel. Peril o enganou para ter uma desculpa para ficar naquela casa com eles. Peril aparece atrás de Sarp e diz que seu pai está contando toda a verdade. Ela pede a Sua que a tire de lá e manda a Leila arrumar todas as suas coisas. Bahar sai da cozinha e corre até o quarto de Peril, que avisa que finalmente os deixará em paz. Bahar diz a ele que não é o caso, ela precisa que ele leve ela e seus filhos também. Ela implora que ele os ajude a sair daquela casa. Peril apenas olha para ela. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!